Vamos lá. Boa noite a todos. Confesso que meu coração está disparado hoje, como se fosse a primeira vez que eu fosse fazer alguma exposição na minha vida. Deve ser por causa da fé ou a esperança, não sei. Eu não sei, não me recordo se já vim aqui algumas vezes de segunda-feira, eu devo ter vindo. E normalmente eu uso slide, eu trago alguma coisa, mas de uns tempos para cá, por uma questão íntima, eu comecei a adotar um critério diferente, né? Um critério de, não de exposição, mas um critério de leitura, né? Então hoje nós temos 40 minutos de leitura, né? Do Evangelho especificamente. 40 minutos de leitura deve ser enfadonho, né? O negócio vai ser chato. Mas por que eu comecei a fazer isso? Porque depois de 14 anos, eu acho que eu estou na puberdade do Espiritismo, né? Eu devo estar entrando nessa puberdade. E depois de 14 anos eu comecei a entender que nós todos aqui estamos num processo de aprendizado contínuo. E que de forma alguma, nenhum expositor, né, por melhor profissional que seja de qualquer área, ele deixa de ser o que deve ser simplesmente espírita. Então não adianta eu vir aqui, por exemplo, eu tenho uma área profissional muito forte, a minha, que eu sou autônomo na área de serralheria. Mas há uma conflitante nisso tudo, porque eu sou graduado em filosofia. Legal, né? Um serralheiro filósofo. Isso pode ajudar para alguma coisa. Mas, durante muito tempo, além do conteúdo doutrinário, eu utilizei muito da filosofia, com relação aos aspectos mais fortes que existem dentro da doutrina espírita e dentro da filosofia, que nada mais é do que ética e moral. Se nós reduzimos tudo a ética e moral, nós vamos ver que a gente não precisa de grandes complicadores. É louvável fazer um estudo aprofundado da doutrina espírita? Claro que é. Eu estudei durante 14 anos feito louco. E vinha agora no caminho falando com a minha filha que eu não tenho mais vontade de ler. Eu estou em recesso. Eu estou em recesso de leitura. Eu estou em férias de leitura. Por quê? Não que eu tenha deixado de ler completamente, mas eu leio apenas o que é necessário. Nada compulsivamente, na ambição, né, de coletar e coletar mais informações. Então, voltando à questão da doutrina espírita sobre ética e moral, a gente não pode esquecer nunca que a doutrina espírita ela é o quê? Ela é um modo, uma doutrina do qual a gente pode estudar muito, não dá para parar nunca, e aplicar no nosso dia a dia as questões morais individualmente. Mas só individualmente? Óbvio que sim, porque se nós não nos melhorarmos individualmente, o que a gente pode esperar da sociedade? Nós vamos exigir que o outro melhore? De forma alguma, né? Com relação à fé, nós temos muita fé nisso, que a sociedade melhore, né? Vamos lá, sociedade, você tem que melhorar. Então a gente pensa na política, que eu já não gosto de entrar, a gente pensa em todos os movimentos sociais que existem, que infelizmente vão afunilar para questões políticas, as éticas e as morais acabam ficando totalmente de lado, e nós vamos nos esquecendo que não adianta apostar no outro, não adianta, né? Não é o motorista que fechou a gente que tem que melhorar, né, no trânsito, é a gente que tem que ficar mais ligeiro, mais esperto, né, ter uma direção defensiva talvez, e talvez essa direção defensiva ela possa se estender para tudo quanto é ambiente da nossa vida, sem exceção. Então quando a gente fala em fé, a gente fala em ter um conjunto de crenças, mas não de forma religiosa, como é pregado, ou como nós aprendemos durante séculos, e nessa existência não deixou de ser assim. Todo mundo aqui tem fé? Tem? Todo mundo vai tomar passe hoje?
Para quê? Se tivesse um crente, não precisava tomar passe, precisava? Não, porque a gente está depositando a nossa fé aonde? Nos Espíritos. E a gente esquece que o nosso poder de pensamento ele é muito maior. Mas o nosso poder de pensamento ele vai ser maior como? Cultivando boas atitudes constantemente, nos renovando constantemente. É óbvio que com essa ardente tarefa de melhoria, quase os Espíritos vão se aproximar de nós. Eu acredito nos bons, né? Os maus espíritos não vão ficar perdendo tempo se a gente está ali batalhando, ralando para ser cada vez melhor, né? Para não aceitar uma propinazinha aqui, né? Alguma coisa leve desse tipo. Não, a gente não precisaria de nada disso. Então a fé, ela é algo que a gente movimenta constantemente, apostando nos outros. A gente esquece da nossa capacidade moral, o exercício moral constante, a gente acaba esquecendo disso. E a esperança, o que é? Clóvis de Barros ele fala que a esperança é a falta de algo, né? É um conjunto de crenças emocionais, né? Onde a gente tem esperança, por exemplo, eu citei agora há pouco, que as coisas vão melhorar no Brasil. As coisas vão melhorar no mundo. Vamos sair do Brasil, porque o Brasil é light, né? Tem países aí que situação muito pior que o nosso. Mas a gente às vezes esquece um pouquinho disso. Então a esperança é a falta de algo. E a fé e a esperança aliado, o que nós vamos ter nesse contexto? A ação. Dentro dessa fé, dentro dessa possibilidade de ação, nós vamos fazer com que a esperança se transforme em realidade. E isso é a coisa mais bonita. Porque Kardec ele vem trazendo para a gente, num sistema de reflexão moral, o tempo todo, vários motivos de reflexão. Então hoje eu peguei no capítulo 19, que é a fé que transporta montanhas. Eu gostaria de fazer leituras, né? E para não ficar tão chato, porque eu não tenho problema nenhum de ficar lendo aqui até meia-noite. Eu até gosto, né? Mas para ficar melhor, talvez a gente possa participar com as nossas histórias. Eu tenho muitas histórias, né? E não são histórias dos outros, não. São histórias que ocorrem comigo constantemente. E obviamente que sendo comigo eu posso citar os personagens, né? Pelo menos o meu, os outros não. Não vou citar os outros, porque senão, né, vai que o cara ouve a palestra, né? Mas pelo menos a história ele fica sabendo e tem uma ideia mais ou menos do que ocorre. E nessas histórias cotidianas a gente vai ver o quanto está embutido as questões morais que Kardec aponta no trabalho de fé, no trabalho de esperança para que as coisas se tornem melhor e principalmente trazendo a palavra caridade para uma conceituação menos piegas, né? Algo assim, o que é a caridade? O que é a caridade de fato? É doar? É ouvir alguém? É dar roupa, comida? O que é caridade? Então a gente tem várias possibilidades de caridade e às vezes a gente fica perdido, né? E esquece que se a gente reduzir todas essas possibilidades de caridade numa única frase, que seria fazer o que é certo na hora que for necessário, nós não precisaríamos nos preocupar tanto, né? Alguém passa e te pede dinheiro. Quem é que dá dinheiro na rua? Eu tenho certeza que muita gente dá, não era nem para responder, eu estava brincando. Eu tenho certeza que muita gente dá, mas não vem um julgamento? Muitas vezes, não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes não vem um julgamento? Talvez na hora não, mas depois, analisando sobre o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Ou muitas vezes a pessoa fala, eu não dou dinheiro, eu dou comida, né? Eu vou lá e pago uma coxinha para a pessoa, né? Mas por quê? Por que não o dinheiro? Qual a diferença vai fazer? E se para a pessoa o alimento for simplesmente uma dose de pinga? Não é uma escolha dele? Minha esposa fala um negócio interessante. Sentiu vontade de dar o dinheiro, dê. Não reclame, não pense, não recrimine, e a pessoa faça o que ela tiver que fazer.
Isso não significa que você vai dar 100, 200 reais para a pessoa se matar de cachaça ou algum tipo de droga, não é? Há de ter um certo bom senso também nisso tudo. Mas então, vamos à nossa leitura, porque agora é a hora do soninho. No capítulo 19, a fé que transporta a montanha, Kardec ele coloca uma passagem, né, de Mateus, e ele fala assim: depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito. Até aqui vocês já reconheceram a história, não reconheceram? Eu acho que sim, porque eu estou relembrando agora. Porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado aos teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vós hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A gente estudando o tempo todo, conversando, a gente percebe que Kardec ele começa a desmistificar essa questão alegórica que existe na Bíblia. É óbvio que durante a minha infância eu ficava pensando assim: mas como, né? Eu ouvi muito essa passagem quando eu era pequeno. Eu falei: mas como assim? Como eu posso ter fé para mandar uma montanha sair do lugar, né? E passar para o outro? E às vezes, muitas vezes, os pais, os mais velhos que estavam comigo não respondiam exatamente. Apesar que na minha época, quando eu era menininho, eu era besta, eu não perguntava nada, né? Eu ficava só com a dúvida. Hoje em dia que a meninada pergunta pra caramba, né? Tem 5 anos, bateu a pergunta, você fica até bobo, não sabe o que responder, né? Mas a gente ficava com dúvidas, a gente ficava refletindo, e levava-se muito tempo para chegar a uma conclusão, ou simplesmente se aceitava e fluía a coisa como deveria ser, religiosamente falando ou não crendo em absolutamente nada. Mas Kardec ele não fala numa questão figurada, ele fala numa questão mais adiante sobre as nossas dificuldades. Nós temos fé, né? Nós temos fé que nós vamos arrumar um emprego melhor quando não estamos satisfeitos com o atual, é claro. Quem está satisfeito, esqueça que eu falei. Então quem não está satisfeito com o emprego atual, ele tem fé e ele ora todo dia, reza, faz prece. Eu não sei qual o nome que querem dar, né? Se ajoelha no chão, não sei, faz promessa para santo, não me interessa a crença da pessoa, e fica esperando. No mínimo a pessoa começa a mandar um currículo, né? No mínimo, para não exagerar muito. Mas ele manda currículo e nada, ninguém se interessou. Ele vai se frustrar muitas vezes, ele vai ficar chateado com o mundo, porque o mundo odeia ele, que ele não tem sorte. Mas aí de repente alguém fala para ele: pô, por que você não faz uns cursos de aperfeiçoamento aí, né, meu? Faz uns cursos, já renova o seu currículo, fala: fazendo tal curso assim, tal, e de repente bate no emprego e fala: nossa, esse cara ele é interessado, ele está se atualizando, ele está acompanhando o mercado, ele está correndo atrás de novas possibilidades, e alguém chama ele. E muitas vezes, e isso é engraçado, eu já passei por isso, tá? Muitas vezes você pega, às vezes, um outro emprego só por renovação de ambiente, porque o salário é igual, não muda muita coisa não. E você pega por renovação de ambiente, você pega por questão de desafios, porque você tem fé que aquilo que você pôs adiante, apresentou aos outros, você vai cumprir, e você vai absorver, e você vai crescer dentro daquilo. Isso é um fato natural que ocorre em todos os momentos da nossa vida.
a não ser que a gente se acomode e fique parado. Aí a gente pode ter a fé, né, do mundo. A gente pode passar dia e noite rezando e não vai acontecer absolutamente nada, a não ser que a gente tenha muita sorte. Aí já são outros 500. Mas isso vai servir para todas as questões de obstáculos que ocorrerem em nossas vidas, sem exceção. E quantos são os obstáculos que nós temos que passar ou desviar durante um dia só de atividade? Só um dia. Parem para refletir. Hoje eu tinha que fazer uma entrega de serviço, prestação de serviço. Quando você faz para amigo é complicado. Não pode falhar. Pode falhar para um desconhecido. Que você dá uma desculpa, você faz o que tem mais prestador de serviço aqui ou é só eu? É. Olha só. Então é assim, para um desconhecido não pode falhar. Falha e você consegue uma desculpa. Para um amigo é complicado. Porque se você falhar e ocorrer depois da outra falha, ele pode até te perdoar com um sorriso muito legal, mas vai ficar martelando aquilo durante muito tempo, né? Aquela cervejinha, de repente aquele vinho, aquela pizza já vai ficar meio rançosa, vai ficar esquisito. Então hoje eu tinha que fazer uma entrega de 2 portões com uma amiga e não deu tudo errado. Eu usei exatamente essa expressão. Falei, amiga, deu tudo errado, amanhã eu passo aí e te entrego o negócio. Passou uma meia hora mais ou menos, ela respondeu dando risada e falou, olha, não deu tudo errado, cara. Você só não me entregou o portão. Mas em compensação, quantas coisas você fez durante o dia? Foram muitas, e todas deram certo. A única coisa que não deu certo foi a entrega dela. E muitas vezes, naquela ânsia de ser muito, mas muito correto, a gente esquece que todos nós, e é incrível, tem gente que se acha perfeccionista, todos nós, sem exceção, cometemos falhas, por má administração de tempo, por terceiros, por tempo de terceiros, e a coisa flui. O que a gente não pode é se frustrar por causa disso, né? E tentar manter uma ordem nas coisas. Então, os obstáculos diários, às vezes a gente acaba fixando a nossa atenção naquilo que deu errado, né? E esse bendito desse erro, dessa falha, dessa impossibilidade se transforma na verdadeira montanha, né? Que dependendo da montanha, ela vai se tornar um caos, um calo na nossa vida durante semanas. Mas por quê? Porque a gente começa a sofrer por antecipação, na maioria das vezes. A gente sofre por antecipação. A gente não tem fé de verdade naquilo que a gente faz, a gente não tem muita fé de fato na competência que nós possuímos para fazer as coisas. Sempre fica a dúvida. Sempre fica a dúvida. Às vezes a gente termina de fazer uma tarefa e retorna lá, né? Isso em qualquer lugar, em casa, na escola, no trabalho, e retorna lá e fica olhando assim, mas será que está bem feito? Será que a pessoa que vai chegar aqui olhar o meu serviço ou a minha casa depois de eu limpar, ou o que eu escrevi, será que a pessoa vai achar isso bonito? E não é uma cobrança íntima? Então, quando nós temos confiança, quando nós temos fé naquilo que a gente faz, a gente tem uma questão íntima de batalhar constantemente com relação à nossa moral, é óbvio que mesmo tendo essas dificuldades diárias, nós sabemos que as coisas vão dar certo, porque nós temos a serenidade suficiente, e serenidade a gente pode simplesmente traduzir isso por maturidade, que tudo está sendo encaminhado da forma que deve ser. Eu não estou dizendo, né, que é para relaxar por causa disso, né? Porque senão como é que vai fazer? Mas a partir do momento que nós temos confiança naquilo que a gente faz, nós temos confiança no esforço da nossa moral, que está melhorando a cada tempo, não há problema nenhum. Então todas as montanhas elas ficam para trás, para o lado, para quem quiser esbarrar nelas e ficar lá empacado. Então daqui eu já pulo para o item 3, né?
que o que eu tinha falado do 2 já falei. Então, noutra acepção, né, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Uma pessoa que realmente tem uma fé sincera, ela é calma. Ela não entra em pânico, ela não fica, rezando toda hora, em prece toda hora. Eu acho que chega até a incomodar os espíritos do santo, quem quer que ele evoque eventualmente. Fala, puxa vida, né? Nós estamos ali o tempo todo intuindo essa pessoa e ela não para de rezar o tempo todo. Nós estamos empurrando, né? Só falta colocar algo fluídico na frente para que ela tropece e dê uma corrida, um carreirão para frente, e ela não consegue sair dessa lamúria constante, que é a prece insistente e desesperada. Não. Quem tem fé e confiança, ele faz a sua prece sim. Quem tem fé e confiança, muitas vezes, ele nem faz a prece no sentido que nós estamos acostumados a fazer. A prece daquele que tem fé e confiança, muitas vezes, é a ação. É o pensamento correto, é a atitude correta. Quer prece maior do que essa? Por falar nisso, quantas preces nós fazemos durante um dia de agradecimento? Eu estou falando por mim, tá? Eu tenho o hábito de não fazer prece e já fui muito criticado por isso. Nem em trabalho mediúnico eu faço prece em abertura. E as pessoas questionam, mas e a tal da homogeneidade, né? E a harmonização do ambiente? Ótimo, quem quiser fazer que faça, e está à disposição. Então no grupo mediúnico que nós temos, está à disposição. Eu não faço, mas se você quiser fazer, faça. Por quê? A homogeneidade, a fé de que ali estaremos amparados por bons espíritos, ela já tem que vir do íntimo de cada um. Ela tem que vir na certeza de que as coisas irão correr como devem correr. Se não assim, nós entraríamos nos nossos escritórios, nas nossas oficinas de manhã e faríamos o quê? Todos juntos. Uma prece. E se une todo mundo para fazer prece? Não, de forma alguma, né? Alguns fazem intimamente, mas seria interessante, né? Olha, vamos todo mundo fazer uma prece aqui hoje no escritório de contabilidade X para que as coisas fluam, né? Maravilhosamente, que as contas saiam certas, que a gente não coma uma vírgula. Bom, seria legal, né? E vamos ter fé nisso, né? E esperar que as vírgulas não caiam. Ou vamos fazer com que as coisas saiam corretamente? Isso aí está, de certa forma, com uma palavra muito utilizada hoje, está focado naquilo que vai fazer. Então, se eu entro numa sala de trabalho mediúnico, se eu entro numa reunião, se eu entro em qualquer ambiente e eu já estou preparado, estou focado naquilo, eu tenho certeza, dentro da moralidade, a gente vai estar levantando sempre essa bola, a intenção e a moral. Não adianta dizer que tem intenção, se a intenção não estiver ali realmente fortemente instalada dentro de si. Então essa é a questão da fé inabalável. Aí alguém aí não poderia me perguntar, já que ninguém perguntou, mas nunca houve problema no trabalho mediúnico, uma cadeira voando, essas coisinhas básicas podem acontecer? Não, claro que não. Porque o trabalho mediúnico não é para isso, né? Os médios são educados para isso, estudaram para isso, e cada um sabe o que tem que fazer, como no escritório, como numa oficina mecânica. Entra-se, inicia seu trabalho, evoca-se mentalmente a proteção e vamos que vamos trabalhar, porque a intenção é boa.
E não há esperança aí não, hein? Não há esperança. Porque lembra que eu falei que a esperança é a falta de algo? Então, ali há a fé. Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós temos a certeza do que estamos fazendo. Isso dá polêmica. Mas continuemos. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. Essa eu gosto, eu tenho uma história muito legal a respeito disso. Vai dar tempo. Necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo. Pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem Ele. É por isso que os bons espíritos, nossa, embolou a língua. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e os malogros que lhe são infligidos. Parece pesado esse castigado daqui, né? Nós possuímos um trabalho no CD Herculano Pires chamado AMA, que é Assistência Mediúnica ao Aluno. Eu acho que até tem aqui também. Esse trabalho tem como principal objetivo reeducar médiuns. Por que reeducar médiuns? Porque todos nós, em algum momento, e eu estou falando todos, passa por algum tipo de desequilíbrio. Ah, mas é um desequilíbrio gritante? A pessoa sai jogando cadeira, sai batendo nos outros? Não, não é isso. Mas nós às vezes entramos num processo de fixação mental sobre alguma dificuldade e não conseguimos sair disso. Então muitas vezes na nossa fala diária a gente demonstra a nossa, eu vou usar esse termo, me desculpe, a nossa doença momentânea, a nossa gripe emocional. Não existe isso, hein? E nesses momentos de diálogo no AMA, nós começamos a identificar o que passa o médium e começamos a direcionar ele para estudos dentro do livro dos Espíritos, dentro do livro dos médiuns, até mesmo dentro do Evangelho. E com isso, a pessoa se auto-atendendo, ela vai saindo desse círculo vicioso. Isso é fantástico. Então, em alguns momentos, as pessoas vão embora, ou se for um médium já educado, se houver a necessidade, o espírito dá passividade, e ali a gente já conversa, porque são vários fatores, né? O nosso estado emocional atrai quem? Se for um médium, ele vai atrair espíritos de acordo com o seu estado emocional. Se você estiver bem, em paz, estiver zen, ótimo. Se você estiver com algum tipo de desequilíbrio, fatalmente vai ocorrer passividades com espíritos em estado de desequilíbrio. E todos os tipos. Mas geralmente é focado na dificuldade do médium. E nós fazíamos isso em grupo, né? Nós somos um grupo lá de 6 pessoas. E por ter caído o fluxo de atendimento, eu falei, olha, peão é uma desgrama, né? Eu falei, olha, tem muita coisa para arrumar no centro, então eu vou para o sábado. E se aparecer alguém, eu atendo à tarde. E de manhã eu vou trabalhar, eu vou, sei lá, trocar uma telha, eu vou arrumar um rejunte, eu vou trocar uma lâmpada, qualquer coisa. Porque sozinho não sai. Nada se conserta sozinho. E comecei a atender à tarde. E eu sempre tive muita confiança no que eu faço. Confiança sem a presunção, que foi falado aqui. E eu já vi gente caindo na presunção. Sempre tive confiança de atender sozinho. Então ali ocorria-se o quê? O diálogo com a pessoa. E se eu percebesse que havia possibilidade da pessoa manifestar, dar condições para o espírito se manifestar e eu conversar com ele ali, eu já fazia isso. E todo mundo fala, você é doido, né? Sozinho. Não estou sozinho. Não é possível que eu esteja sozinho. Apesar de eu não ver ninguém desencarnado, não é possível
que eu tenho na boa intenção, a confiança em estar amparando, ajudando, tanto o encarnado como o desencarnado, que vão me deixar na mão. E assim eu fui, durante muito tempo. A última vez, e depois dessa vez, coincidentemente, não apareceu mais ninguém, e eu que não sou besta nem nada, não forcei a barra. A última vez, apareceu uma senhora que dizia que dava facilidade em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se ela começasse a conversar aqui e falasse de espírito, deu facilidade, caía no chão, rolava, se jogava. E na entrevista eu falei para ela assim: mas é isso mesmo que acontece? Você não percebe antes, tal, aquelas coisinhas, tal, normal que a gente fala. Ela falou: não, eu percebo sim, inclusive ele está aqui, está com muita raiva de você, aquela conversa de toda. Eu falei: tudo bem, então deixa ele conversar comigo. Não, mas ele vai se jogar no chão, ele vai bagunçar tudo. Eu falei: não, deixa ele conversar comigo. Então ela deu a facilidade, a primeira coisa que ela fez foi uma dublagem de queda no chão, né? Bem caída, né? Para não se arrebentar. Eu olhei aquilo e falei: não é possível. Ou está tirando um sarro com a minha cara, ou esse espírito não quer que ela se machuque de verdade, né? Então ele dá um jeito ali, dá um tipo judoca, cair para não se machucar. Eu falei: não, tudo bem. Deu a facilidade, não consegui conversar. Eu falei: agora chega, né? Pode ir embora, já vi o que eu queria. Isso foi coisa de 15 segundos. E aí ele falou: não vou embora, não vou embora, não vou embora. Eu falei: tudo bem, então você fica aí na sala que eu estou indo ali para outra, e saí. Eu saí, como dizia o Bezerra da Silva, o cavalo subiu, né? O espírito subiu. Eu falei: gozado, tá tudo estranho o negócio, né? Aí marcamos o início da parte terapêutica. E isso tudo que vocês vão ouvir se trata de um processo de conscientização da pessoa. Aí eu falei assim para ela: minha amiga, você já caiu de cima de uma maca? Não soube o que responder. Eu falei: pois bem, porque nós estamos num processo, já há muito tempo, pelo que você vem falando, de ter autonomia. Então hoje tenha consciência de uma coisa: você se jogar de uma cadeira é uma coisa, tá? Mas você se jogar de cima de uma maca, eu vou estar a 3 metros de distância de você sentado na minha cadeira, não vou pôr a mão. Então a responsabilidade é tua. Antes desse procedimento, nós conversamos bastante. Eu apresentei algumas coisas sobre o livro dos médiuns, as questões morais que envolvem o espírito, que se torna até uma ladainha, uma reza diária. E no momento de eu falar para ela: agora é o momento de eu conversar com o espírito, que já deve estar afim de falar comigo dessa vez, né? Não é possível que dessa vez vai ficar só se enrolando no chão. Falei: pode deitar na maca. Aí ela deitou na maca toda temerosa. E naquele dia eu tive medo, pela primeira vez. Eu falei: puxa, eu vou arrebentar essa mulher, né? Eu estou assumindo um compromisso muito sério, eu vou arrebentar essa mulher, porque não é possível. Se ela cai no chão a toda hora, eu estou assumindo um compromisso de confiança tão grande com a espiritualidade, que se ela cair no chão eu vou me culpar durante muito tempo. Isso ela não quer me processar depois, né? Ótimo. Começamos a atividade, ela se concentrou, pá, rapidinho. Olha, você já viu alguém amarrado numa maca? Imagine alguém amarrado numa maca. Essa maca ela chegou a levantar 20 centímetros de um lado para o outro, né? E essa mulher travada na maca, não saía de lá. Em alguns momentos, ela incorporada, e eu gosto de usar esse termo, não tenho preconceito nenhum contra ele, ela batia a mão na parede e empurrava a maca numa sala de 5 metros do outro lado. E a maca batia o pé na parede e voltava. E batia a mão e voltava. Eu falei: meu Deus do céu, eu acho que eu tenho mais força que ela e não consigo fazer isso. E essa maca não cai, um dia ela não cai lá de cima, mas está colada, né? Então, sentado eu estava, calmo, confiante, com medo, não vou ser hipócrita. Sentado eu continuei. E eu só fiz um pedido para a espiritualidade, que cessasse aquilo, que eu tinha entendido perfeitamente a lição do dia. Então vejam bem que em algum momento, naquela hora eu tive algum tipo de presunção.
que era a presunção de crer nos outros, de crer na espiritualidade, de ter uma fé muito cega e não me precaver com relação ao ambiente físico que nós estávamos. Isso é uma experiência que eu não quero que ninguém passe. Apesar de não ter sido cinematográfico como alguns filmes, né, de poltergeist, mas é para se pensar bastante. Então a presunção, muitas vezes, ela abala toda a estrutura individual, ela abala a estrutura familiar, ela abala a estrutura de grupos de centro espírita, até finalmente se incorporar o abalo na estrutura total do centro espírita. É um processo rápido? Não, é um processo que começa devagarzinho ali, ó. Espírito tem paciência, né? Quem não tem sou eu, que preciso pagar as contas todo mês, mas espírito tem paciência. Eles ficam ali, comendo pelas beiradas. Quando pega um médium presunçoso, é tu mesmo. E para alastrar isso é muito fácil. Isso não pode acontecer no nosso dia a dia, de uma forma generalizada, não só no centro espírita, mas em tudo quanto é ambiente? Pode. Então, quando nós temos fé na nossa capacidade, nós temos que ter fé na ação dessa capacidade, naquilo que está ao nosso alcance, né? E não ter a esperança de que as coisas vão dar certo apostando em algo que a gente desconhece. Isso em todos os ambientes, sem exceção. Eu fico imaginando as cenas, né, que se passou na cabeça de cada um aí. Oh, Deus do céu. Sigamos. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O famoso passe, né? Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Eis porque aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente, pode operar unicamente pela vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios e que, entretanto, não passam de consequência de uma lei natural, essa é a razão por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguisses curar, foi por causa de vossa pouca fé. Fantástico, isso eu acho fantástico. Eu tenho uma experiência boa também com isso. E única, porque eu não acredito muito em trabalho de cura. Eu acho que eu sou um espírita às avessas, né? Eu não acredito muito em trabalho de cura por N motivos. E também não recrimino quem crê em trabalho de cura. Eu acho que deve sim procurar, porque se você tem fé para isso, ótimo. Eu não tenho. Mas, logo que eu comecei a minha carreira de estudante de centro espírita, uma mulher que dizia ter uma vidência, ela falava assim para mim: nossa, tem um médico que te acompanha toda hora, todo momento, ele está louco para trabalhar. Eu adoro quando a pessoa fala isso, né? Eu fico maravilhado, né? Mas é ironia, tá? Eu não gosto que as pessoas falem isso, não, porque alimenta um misticismo muito grande. Em vez da pessoa estudar, ela já começa a pensar no guia espiritual, né? Em vez de entender o que é aquilo. E ela falava isso, você tem que trabalhar com cura, e eu fugindo da cura, não quero, tanto que hoje em dia nem passe eu dou, né? Eu não dou passe, vou tomar passe hoje, milagre, tá? Mas não participo de atividades de passe. E uma vez tinha uma amiga, uma senhora, vivia com um problema no joelho, e era muito interessante. Ela fazia tratamento de cura, e esse joelho nunca melhorava. Então, a partir já do meu início desse espírito, eu já não acreditava. Ora, se ela está lá, faz tratamento de cura, ela tinha uma fé desgramada. Eu acredito que ela tinha uma fé muito grande, e o joelho estava sempre lascado. Não era eu que ia acreditar em cura, mas ela continuava. E o pessoal falava em merecimento, o pessoal fala muito em merecimento, né? Eu falei, coitada, essa mulher não tem merecimento nenhum, né? Ela era uma excelente senhora. Aí um dia, nós estávamos no centro espírita, logo o primeiro que eu fui trabalhar, e a sala de entrevista, por misericórdia, tinham 3 degraus.
E essa senhora tinha que subir e descer aquilo. Tinham 10 pessoas para atender, né? E ela já estava na quinta. Quando ela subiu assim, ela colocou a mão no joelho e a cara dela transtornava. E eu falei: ô minha amiga, se eu pudesse eu tirava essa dor de você. E pus a mão no joelho dela com o maior carinho. Eu tomei um tranco tão grande na mão, eu tomei um choque tão grande na mão, que eu me assustei. Sabe quando você escorrega na rua? Ou dá um tropeção assim e sai andando? Ninguém viu, né? Mas todo mundo viu. Tomei aquele tranco, me abstraí, disfarcei e fui embora. Quando acabou as atividades, ela falou: menino, o que foi isso? Eu falei: pronto, lá vem, né? Foi o quê? A dor sumiu. Sério, a dor sumiu. Eu falei: bom, ela sumiu agora. Acompanhe durante a semana, né? Acompanhe durante a semana, durante os dias. E se sumiu agora, foi só coincidência, foi só sorte mesmo. Tinha que sumir, ótimo. Seu organismo está precisando disso. Essa mulher nunca mais teve dor no joelho. Ela teve dor de um monte de coisa depois. Porque a gente vai pegando uma idade e começa a ter dor de quanto é lado, né? Eu tenho dor nos dedos, nos pulsos, nos cotovelos, até na língua de vez em quando eu tenho dor, mas tudo bem. Então ela teve outras dores, mas aquela dor no joelho ela me fala até hoje. Sumiu. E ela já tinha passado por diversos tratamentos de cura, diversos tratamentos normais, trabalho de desobsessão. E trabalho de desobsessão, quando é feito para trabalhador, é chique, né? O pessoal fala um monte de coisa, porque tem fulano lá martelando, porque tem não sei o que. Eu acho isso bárbaro. Se eu fosse pegar todas essas histórias, dava livro assim para venda, para todo gosto. E sumiu. Então vejam bem, se eu chegar agora em qualquer pessoa e impor minha mão e fazer uma prece e pedir aos espíritos, e essa pessoa esperar que vai ser curada, ela está ferrada, tá? Pelo simples motivo que eu não creio, eu não acredito. Mas naquele momento, não. Naquele momento, eu tinha um sentimento de muito carinho, uma fé muito grande. Se eu realmente pudesse, teria para mim essa dor. Não sabemos para onde a dor foi. Graças a Deus não veio para mim, né? Porque dizem que pedido feito é pedido atendido, né? Se tivesse vindo para mim, eu estava até hoje aqui. Mas não veio. Sumiu a dor, ficou todo mundo bem. Então é uma coisa que a gente tem que pensar constantemente. A objetividade que a gente tem em algum tipo de atividade, a fé que a gente tem a direcionar para essa atividade, e se a gente vai conseguir manter um equilíbrio, fazer com que a coisa se mantenha. Porque quando nós estivermos fazendo alguma coisa e aquilo começar a se tornar enfadonho, é porque acabou a nossa fé, a nossa crença naquilo. Se acabou a nossa fé, a nossa crença naquilo, o que nós devemos fazer? Continuar? Achando que a espiritualidade vai resolver todos os problemas? Não. Nós temos que buscar condições para que as coisas melhorem. Ou mudar o rumo da coisa. Fazer outra coisa. Porque ninguém tem raiz em algum tipo de trabalho, qualquer que seja. Seja material ou seja espiritual. Quando chega o momento em que nós achamos que nós cumprimos uma determinada tarefa e que nós já não nos encaixamos em algum lugar, nós não precisamos ter culpa de ali ficar estagnados, sofrendo muitas vezes insatisfeitos. Mas nós temos que ter fé e ação constante para que a gente possa fazer outras coisas. Coisa muito simples. Não adianta ter só a esperança, né? Que as coisas vão melhorar e que vão ser diferentes. Não. Porque se a insatisfação for interna, se a falta de fé já estiver assimilada, não adianta. Não vai resolver nada. Então, fé, ela tem que estar acompanhada de trabalho. Trabalho constante, mudança constante. Senão a coisa não anda. Então, é isso, ó. Caramba. Kardec, ele passa ainda, ó, por fé religiosa, que é o que a maioria de nós ainda tem. Ele fala ainda nesse capítulo sobre a parábola da figueira seca. Se eu tivesse essa fé toda, né, para secar uma figueira. Mas aqui também pode ter sido
coincidentemente, uma questão de época, né? Ou uma figuração de linguagem também, sobre a questão de dar ou não um bom fruto. Kardec ele ainda passa pela questão que eu tinha citado no início, fé, esperança e caridade. Já pensou as três aliadas juntas? As três palavras bem entendidas, né? E sendo colocadas em prática. Eu tenho fé em algo, e aí eu vou retornar, nós vamos fazer com que isso fique virando. Eu tenho fé em algo, eu tenho a esperança que vai acontecer, mas eu tenho a caridade. E a caridade, num sentido de raiz judaica, é o que eu já falei, é fazer o que é certo. Não significa só acolher por um sentimento de que eu preciso fazer, porque a religião prega que tem que fazer. É não perder a oportunidade de fazer o que é certo. E o maior ato de caridade, por exemplo, é não fechar o motoqueiro que de repente chutou o teu retrovisor. Tem algum motoqueiro aqui? Desculpa. Desculpa. Isso serve também para o cara que te fecha, o caminhão que te fecha. Já aconteceu de tudo comigo no trânsito. Você está andando na rua de São Paulo, é uma beleza, né? Até uma senhora, uma vez, que vai no Minhocão, atropelou o meu carro na faixa. Quase parado ali, aquela faixinha antes da faixa de pedestre. Atropelou, eu tive que sair do carro para acolher ela, né? Acudir ela, porque ela simplesmente não viu que o carro estava ali antes da faixa e atravessou fora da faixa. Então essas três palavras juntas, ela tem uma força fantástica, que ela sai do último item, que é a fé divina e a fé humana. Não adianta ter fé só no divino, só no místico, só nos espíritos. A gente tem que ter uma crença inabalável em Deus, que Deus é impossível que não exista, né, gente? É impossível que não exista Deus. Apesar de ser tão abstrato, é impossível. Mas também temos que ter a fé humana. A fé humana da ação, do trabalho. É isso, pessoal. Obrigadão.